Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Bitancast. Hoje vamos falar sobre recrutamento na área de cibersegurança. Quem vem fazer esse bate-papo conosco aqui é o Douglas Rocha, que é um profissional aí que tem mais de 15 anos de experiência, multidisciplinar, né, com experiência em empresas aí de capital aberto, startups, multinacionais e nacionais nos segmentos financeiros, tecnologia, telecomunicações e industrial. O Douglas já participou de processos de contratação e gestão de equipes atuando aí com segurança da informação, prevenção à fraude, governança, riscos e compliance. Então, Douglas, obrigada, né, por ter aceito esse nosso convite. Eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho mais, né, de si e já iniciar o nosso bate-papo sobre esse tema, que não é só o nosso desafio, né, mas com certeza deve ser aí o desafio de muitas empresas, que é a contratação de profissionais para a área de cibersegurança, proteção de dados e entre outras. Então, é com você, Douglas, e mais uma vez obrigada pela participação. Realmente obrigado, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês debatendo sobre esse tema que é uma dor hoje inerente a todos Uhum, os gestores, né, da área de segurança. uhum, Como você bem disse, né, já trabalhei em vários tipos de empresas, de vários segmentos, né, participei em processos de M&A, de reestruturação, de contratação, de gestão de equipes, diversos focos, tanto segurança, prevenção à fraude, GRC. E estou aqui hoje para a gente bater um papo aí, falar sobre esse grande desafio de todos os gestores a nível mundial, que é a contratação de bons profissionais de segurança. Primeiro encontrar e depois conseguir contratá-los, né? E aproveitando, Douglas, só queria que introduzir aqui, né? Queria que você falasse um pouco mais como é que foi a sua carreira, assim, né? Para a gente também poder introduzir aqui o tema, esse tema que é super relevante. Legal, Flávio. Eu venho liderando equipes há mais ou menos 5 anos, então já venho fazendo processos seletivos, né, de recrutamento há mais ou menos 5 anos. Foi até engraçado que quando a gente começou a conversar sobre o tema, né, do que nós conversaríamos aqui, eu parei para pensar quantas entrevistas eu já fiz, né, recrutando. E em base ali foi mais ou menos umas 200, mais de 150 entrevistas recrutando pessoas. E, obviamente, depois de tanto tempo recrutando, conversando sobre pessoas, com pessoas, né, em processo seletivo, você acaba pegando várias nuances, acaba se tornando um processo mais automático ali, você consegue detectar vários tipos ali, seja cultural, comportamental, técnico das pessoas de uma forma mais fácil, né, do que quando você não está acostumado. Falando sobre experiência, mudei recentemente de empresa, então saí de uma empresa mais tradicional, né, que é de capital aberto, para uma empresa, para uma startup, uma fintech. Então, até o processo de recrutamento, né, assim como todos os processos internos, flui de uma forma mais rápida, né, há menos burocracias, né, no fluxo interno, até pelos processos não estarem todos ainda com a maturidade adequada. Então, falando da experiência, especificamente com recrutamento, como eu falei, são centenas aí de casos, né, de participações em processos de alinhamento com RHs, de empresas da equipe de pessoas, né, e felizmente eu tive bastante sorte de conseguir interagir, de ter o apoio ali de pessoas que conseguiram fluir bem esse processo, desde o hunting até a contratação. Isso é algo bem interessante, né, Douglas? Porque a gente também faz muitas entrevistas, assim, algo que eu faço muita questão, Douglas, é de entrevistar todo mundo que vem entrar na empresa, né? Porque, como você mencionou, conforme o tempo vai passando e essa experiência vai aumentando, fica muito claro em alguns minutos de conversa, né? Se a pessoa pode, né? Lógico que são sempre probabilidades, né? Mas se a pessoa pode ou não se encaixar na cultura, no propósito da empresa, né? Bom, Douglas, você que com certeza aí tem sempre seguido essa área de liderança, né, muitos anos. Qual que é a principal dica, né, que você nos dá aqui para a gente poder identificar, né, se um profissional ali, porque é até uma coisa interessante, Douglas, porque muitas vezes a gente contrata pelo hard skill, mas acaba tendo que demitir pelo soft skill, né? E como é que você entende que a gente pode reduzir, né, esse erro, né, de não identificar a pessoa correta com seus soft skills básicos que vão se encaixar nessa ideia da cultura e propósito da empresa, né? Legal, eu acho que assim, desde o primeiro contato, é,
durante a primeira entrevista com o candidato ali, você já consegue observar se ele teve o interesse de pesquisar sobre a empresa, sobre o setor, o que a empresa faz, o que deixa de fazer, onde que ela está situada, né, no ramo dela, no mercado dela. Então, pesquisar sobre quem é o corpo de C-levels, como que a área a qual ela está participando ali está encaixada, tentar entender realmente mais sobre a empresa, não necessariamente só sobre a vaga, né, mas como que a empresa está no mercado, como que está a saúde financeira e afins. Né? Eu acho que por esse primeiro contato você já consegue entender o real interesse da pessoa na empresa, na oportunidade, não necessariamente só na vaga. Né? E aí depois, como você bem disse, Flávio, a gente tem que entrar numa questão cultural. A empresa normalmente tem uma cultura já estipulada, né, elaborada. Mesmo que não esteja escrita, a empresa possui uma cultura, né, mesmo que não seja dito. E ver como que a pessoa se encaixa na cultura da empresa. Então, como eu até mencionei, eu saí de uma empresa de um foco mais tradicional, né, empresa mais consolidada, para uma startup. Obviamente, a cultura das empresas são totalmente diferentes, os processos são totalmente diferentes. Uma possui já processos bem consolidados, né, querendo ou não, mais burocráticos, por ter uma maturidade maior. Uma empresa que tem processos menos estipulados, menos definidos, possui uma agilidade maior. Então, uma pessoa que está acostumada a trabalhar com processos bem definidos, será que ela vai conseguir atuar bem numa cultura mais ágil de agilidade? Você tem que entender isso, você tem que abrir isso para a pessoa, que o processo funciona diferente de talvez onde você esteja hoje. Né? Você gosta de ter autonomia, porque as pessoas têm autonomia justamente para criar, para testar, então trazer isso da cultura, tanto da empresa, e ver se casa com a pessoa, né? Tendo essa transparência. Depois a gente pode entrar na questão comportamental. Como que a pessoa se comporta em determinadas funções. Né? Então, a gente pode trazer um exemplo aqui de um processo recente que eu estava trabalhando, que estava contratando uma pessoa com foco em resposta a incidente. Então, a pessoa tem um comportamental ali de conseguir ter uma saúde emocional numa resposta a incidente, que é um ambiente normalmente que você precisa ter uma agilidade, uma celeridade, tomar ações, envolver pessoas da forma correta ali para ter uma mitigação, uma correção do risco, né, relacionado ao incidente. Então, entender o comportamental da pessoa, o trabalho em equipe, né, entender como que a pessoa lida com pares da área, se a pessoa tem dependendo do nível, né, de senioridade da pessoa, se ela consegue direcionar pessoas mais júniores da equipe, consegue fazer um papel de liderança técnica, então comportamental também. Por último, e não menos importante, a questão obviamente técnica, né? A gente está falando de uma área muito técnica, né, da área de segurança, e conseguir envolver ali ela em questões técnicas. Então, há várias formas de fazer isso. Tem pessoas que preferem enviar testes, né, para a pessoa fazer anteriormente a entrevista, e receber e ver como que ela se saiu. Eu sou mais da linha de fazer ali no, quem sabe faz ao vivo. Então, trazer um cenário ali, um caso real durante a entrevista e ver como que a pessoa vai se sair. Né, ver como que ela vai se comportar, ver se ela tem respostas prontas, se ela já passou por isso em algum momento, se ela não sabe ou nunca teve essa experiência, mas imagina como agir, né, ela tem conhecimento, mas não teve experiência. Beleza, e ela vai saber como direcionar ali durante aquele caso. Então, eu acho que são esses 4 principais pontos, né, dentro do que você falou, né, então de soft skill, questão comportamental, né, se encaixa dentro da equipe, no hard skill, né, questão técnica, e também avaliando o interesse da pessoa e a questão cultural, né, como que ela se encaixaria dentro da cultura da empresa a qual ela está participando do processo. Você colocou, acho que você já tem trazido muitas dicas aqui para quem está nos ouvindo aqui, com relação ao processo de entrevista, né, que é muito importante. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, talvez seja até um pouco antes desse processo como um todo ali da entrevista, né, que como começa todo esse processo de recrutamento, né, como essa necessidade vai surgir, sei lá, novas vagas, está crescendo, né,